Olá, bom dia! Começando mais um 3 em Pauta. Hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro. E aqui estamos para mais uma entrevista. Hoje, nosso convidado especial é o prefeito de São Vicente, Caio Amado, que já está chegando aqui. Já vou chamar ele. E antes eu vou passar as notícias hoje com os meus colegas aqui, parceiros, Anderson Firmino e Ted Sartori. Bom dia, meninos. Bom dia, Cris. Bom dia ao Anderson, o prefeito Caio Amado, que chegou aqui nesse momento. Aqui chegou junto com o início do programa. Aí sim, pontualidade é tudo nessa vida. Pessoal, bom dia a todos. Começando as notícias, né? Temos várias notícias importantes no dia de hoje. Temos o início da vacinação com os idosos, né? Dos 90 anos, a vacinação contra a Covid, o início das aulas nas escolas municipais. Mas eu queria começar com uma outra, o Anderson certamente vai tratar dessas outras que eu comentei, ou alguma dessas, a respeito do Palácio da Polícia. A gente noticiou aqui uma outra ocasião, o Palácio da Polícia ia ser interditado, né, em razão de uma decisão judicial, e o governo do estado divulgou que vai liberar cerca de 8 milhões de reais justamente para a reforma do prédio, que o prédio há muito tempo convive com rachaduras, problemas dos mais diversos que atrapalham quem trabalha lá dentro, né? E foi uma determinação do João Dória, né, o governador do estado, a liberação desse dinheiro, e essa quantia vai ser destinada a obras para melhorar justamente as condições de trabalho dos policiais e o atendimento à população. O anúncio foi feito no sábado, e justamente a decisão, né, a decisão judicial começaria a contar hoje, né, a partir de hoje. Inclusive o delegado seccional, o Dr. Manuel Gato, teria 15 dias para desocupar o prédio, fazer todas essas providências para que eles pudessem desocupar o prédio e começar um processo de reforma, né, Anderson? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia a pessoa que acompanha. Como bem disse o Ted, hoje começa a vacinação dos idosos acima de 90 anos, né? A vacina contra a Covid-19. São cerca de 15 mil pessoas com idade acima de 85 anos no estado de São Paulo. Então, a vacinação começa hoje, cada cidade com seu plano de vacinação. São Vicente também começando hoje, né, prefeito? Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Exatamente, já começamos hoje pela manhã vacinando a Dona Pina, de 104 anos de idade, fazendo aniversário hoje, inclusive. Parabéns, né, para a Dona Pina, que já recebeu a vacina também, já de presente. Certo. Tem mais algumas notícias aqui, Cris. Deixa eu só dar aquela famosa... E as perguntas, deixa eu só dar um recadinho enquanto você vê. Então, assim, lembrando, já estão mandando pergunta também já. Ontem, quando eu postei, algumas pessoas mandaram pergunta para mim no WhatsApp, eu vou tentar fazer todas. Mas você que está aí acompanhando, já manda essa pergunta, porque essa semana tem pizza de novo, hein? Sexta-feira tem sorteio da pizza lá da Solo Viagem. Então, manda as perguntas aqui, o prefeito vai estar aqui, o que a gente conseguir fazer, né? Também não dá para fazer todas as perguntas, mas a gente vai indo. Tem mais notícia ou já posso fazer uma pergunta pro prefeito? Tem mais notícia, sim. Eu só tô dando uma atualizada aqui nas minhas coisinhas, porque sabe como é que é celular, né? É o link que some, é o link que vai, é o link que vem. A gente já... Tem uma outra notícia sobre saúde também, uma notícia muito importante para a cidade de Santos em relação à saúde, que ontem, domingo, né, dia 7, a Prefeitura de Santos recebeu 203 notificações de Covid, né, deixa eu só pegar aqui, Covid entre munícipes. O acumulado de casos passou de 34.787 para 34.990. Só que uma outra coisa importante, que nas últimas 24 horas diminuiu o número de pessoas internadas com Covid na rede hospitalar de Santos, de 229 para 225. É uma queda pequena de 4 pessoas, menos 1,7%, mas qualquer queda envolvendo Covid sempre tem que ser comemorada, né? Seja de que tamanho for, né? Exatamente. E fechando o giro de notícias, hoje começa as aulas na educação pública, no ensino público, né? No estado, as escolas de estado, com uma série de regramentos, 35% dos ocupantes, aquela coisa de revezamento do ensino híbrido com presencial. Havia até a perspectiva de uma greve sanitária convocada pela POSP, né? Professores para poderem, digamos assim, boicotar aula presencial, né? Mas o governo do estado ameaçou com uma série de restrições, de punições por cumprimento, e cada cidade fazendo o seu calendário, né, prefeito? São Vicente, como é que está a situação? Como é que foi determinado em São Vicente? Bom, a gente tem uma questão com relação ao município, né? As escolas municipais, justamente por conta do cenário ao qual a gente recebeu as escolas, né? Algumas ali
com obras inacabadas que pararam, falta de manutenção, coisa de 5, 6 meses sem nenhum tipo de manutenção na escola, e simplesmente entregaram isso para a gente em janeiro, num cenário de bastante calamidade. Escolas novas, prefeito, ou escolas já antigas? Não, escolas já antigas da cidade e que, enfim, talvez a falta da presença de alunos na escola tenha feito com que a administração anterior tenha entendido que não precisava dar manutenção nas escolas. A zeladoria foi deixada de lado. Exato. Então, o nosso desafio, na verdade, porque eu observo o problema, mas entendo que isso é algo da nossa resolução e a gente vai resolver. Então, inclusive, a gente chamou um mutirão para que a gente pudesse resolver esse problema das escolas e envolver a comunidade escolar, pais, mães, todo mundo que quisesse colaborar com esse mutirão, que vai começar aí nesses próximos dias para a gente recuperar as escolas e, no mês que vem, voltar a um sistema híbrido, né? Remoto já sim, mas no sistema híbrido também as escolas municipais a partir do mês que vem. Perfeitamente. Legal. Prefeito, eu estou com algumas perguntas, já tem pessoas mandando perguntas aqui, mas assim, a gente, pelas perguntas que eu vi previamente, as pessoas já estão assim, cobrando. Quando que vai ser feito isso? Quando vai ser feito aquilo? Tudo que o senhor falou em campanha. Só que nós estamos praticamente 40 dias. Então, é muito pouco tempo para chegar e falar, não, o prefeito está fazendo ou ele não está fazendo. Eu queria saber, da forma que o senhor recebeu a cidade de São Vicente, quais estão sendo as prioridades para o senhor começar a colocar em prática e resolver os problemas que o senhor encontrou? Bom, primeiro que eu penso que o sentimento é exatamente esse. Assim, a gente venceu uma eleição, é óbvio que eu sabia que a gente ia enfrentar um cenário muito difícil em São Vicente, até porque se eu não soubesse que a cidade não estava desse jeito, talvez eu nem precisasse sair candidato. Era justamente uma candidatura de mudança, uma candidatura de diferença, de querer fazer algo diferente. Agora, é muito importante que todo mundo tenha um pouco de calma, de entender que uma vez que o cenário é grave, como a gente sempre apontou que era grave, a gente precisa de tempo para organizar as coisas. Tempo para mudar, para girar esse barco que está caminhando para o iceberg, girar esse barco para o outro lado para desviar. E girar um barco desse jeito a gente sabe que não é algo simples. Então, a gente pega um cenário de uma cidade com 700 milhões de reais em dívida, onde 200 milhões de reais foram de dívidas contraídas nos últimos 12 meses. Então, imagina só você, um prefeito que deixa para o seu sucessor 200 milhões de reais devendo. Isso significa o quê? Às vezes a gente fala em número, as pessoas falam, mas já sabia que estava assim? Sim, já sabia, mas desse jeito calamitoso, parece que chutaram o balde no último ano. Ficou pior do que já estava. E o que significa isso para que as pessoas possam entender? Se falta alguma coisa no postinho, muitas vezes é por falta de pagamento. Se falta um médico no PS, muitas vezes é por falta do pagamento. Se falta, é por falta do pagamento, muitas vezes. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a pagar essas contas atrasadas para que a cidade possa se normalizar. Agora, hoje, eu ainda estou pagando as contas do prefeito anterior, o que é um cenário absurdo. Eu paguei nota de junho de 2020. Eu paguei nota de novembro de 2020. As notas desse ano, as faturas desse ano ainda não estão sendo pagas, estão sendo pagas no ano passado. Então, só para entender um pouco o que significa esse cenário. Às vezes as pessoas elas começam um cenário de mas fez isso, prometeu aquilo. Não. Na primeira semana já vai arrumar, né, prefeito? A gente sempre falou na eleição que o cenário não era simples, mas um passo de cada vez e a gente vai botar essa casa em ordem e é o que a gente tem feito. O cenário é de muitas dívidas, mas a gente está aqui para resolver os problemas. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né, de 4 anos e é isso que a gente está fazendo, tratando o que é prioritário como prioritário e buscando equilibrar. Já tomamos uma série de medidas para isso, inclusive. Até em cima dessa sua observação, prefeito, o quadro que o senhor encontrou foi muito pior do que o senhor imaginava, então, diante das suas palavras? O senhor imaginava encontrar um quadro único, é natural, né? Numa transição, sempre dívidas acontecem, infelizmente acontecem, mas o quadro é pior do que o senhor imaginava? Olha, eu já sabia que era um quadro grave, né, como eu disse, mas a partir do momento, primeiro que a transição de governo foi uma transição muito ruim, para ser bem sincero, né? A gente protocolava documentos, tinha metade das respostas, protocolava documentos, tinha metade. Então, o que a gente teve? Quando a gente sentou na cadeira, em 4 de janeiro, que foi o primeiro dia útil, aí sim a gente conseguiu começar a entender o real cenário da cidade.
Semana passada, finalmente, com, enfim, a entrega do balancete, etc e tal, a gente conseguiu ter uma noção real do valor da dívida que a gente já sabia que era alta. Então, o cenário é naturalmente pior do que era manifestado, até porque o anterior, a administração anterior, tentava passar um ar de que a cidade estava tudo bem, estava tudo boa. Aí quando você pega o cenário da cidade, você vê, por exemplo, 10 meses sem pagar uma dívida renegociada. E quando você não paga a dívida renegociada, você sofre mais ainda, porque aí você já renegociou. Entendeu? Então, assim, é um cenário onde tem uma série de dívidas que você não poderia deixar de pagar de forma alguma e que a administração anterior deixou de pagar. Isso está tudo documentado. A questão de insumos hospitalares, isso teve que ir atrás, né? Também. A gente estava sem cirurgia no CREI, cirurgias ortopédicas ali, né? Uma situação bem grave, que já estava, na verdade, do ano passado sem cirurgias. E quando a gente foi descobrir o que era uma dívida de R$174 mil com o fornecedor, que se a gente pagasse e pagamos R$30 mil, eles já voltavam para a fase do 90 dias sem receber. Ou seja, eles estavam desde setembro sem receber. A gente quitou uma parte e os materiais voltaram, porque na última semana do ano, sem o prefeito anterior nos falar nada sobre isso, a empresa foi lá e retirou os materiais dela porque ela não estava sendo paga. Então, o cenário é esse. Às vezes as pessoas ficam ansiosas pelas mudanças e vão acontecer, se Deus quiser, mas o primeiro momento é o momento de organizar a casa, que é o que a gente está fazendo. Ou seja, as pessoas... a prioridade está sendo pagamento dessas dívidas atrasadas para que possa dar continuidade, como foi o caso dos insumos, coisas atrasadas, para que possa começar a colocar a casa em ordem, né, prefeito? Eu diria que a gente equilibra os pratos, né? Porque são tantas dívidas que a gente tem que escolher o que é mais prioritário pagar naquele momento para conseguir manter o equilíbrio dos pratos na cidade. É um cenário bastante difícil, mas eu tenho fé em Deus aí, um time muito bem montado, que a gente vai conseguir enfrentar esse desafio. E tomamos uma série de medidas iniciais, como enfrentar a questão de horas extras, enfrentar a questão de desvios de função, suspender pagamentos de fornecedores para que a gente pudesse analisar claramente o que fez e o que não fez. A questão de contratos de aluguel, a gente fez um decreto também para cortar contratos. A cidade paga quase 1 milhão por mês de contratos de aluguel, é muita coisa. Então está na hora sim de fazer aí um trabalho sério, de enxugar a máquina, de cortar gastos, porque o orçamento da cidade, do jeito que vai hoje, não cabe. A gente tem muito mais despesa do que consegue arrecadar. É nesse contexto que entra o comitê de gestão, que o senhor propôs para a Câmara, que vai ter 180 dias para fazer um trabalho. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito. Exatamente. A gente entendeu que precisava sinalizar a Câmara, até mesmo porque eu convidei todos os vereadores para uma explicação sobre o cenário real da cidade. Nosso secretário da Fazenda, Rodolfo, capitaneou ali uma apresentação sobre o real cenário. Como é que está previsto o orçamento desse ano, o que deixaram, o que te encaixa, o que não te encaixa, quais são as maiores dívidas. Deixamos tudo claro para todos os 15 vereadores antes do início da sessão e apresentamos um projeto de estado de calamidade financeira e sanitário para que a gente possa ali criar esse comitê mesmo para conduzir esse processo, para cuidar desse processo de análise de contratos, de corte de contratos. E a gente quer a ajuda da Câmara para isso. Os vereadores foram legitimamente eleitos e podem colaborar num processo de reorganizar a cidade, erguer essa cidade tão linda, a primeira vila do Brasil, tão rica de história, mas que foi deixada de lado e que agora a gente começa um trabalho de reerguer São Vicente. Tem uma pergunta aqui. Não sei pode se ir, ia fazer. Estou lendo aqui também. Tem uma pergunta aqui do Marcos Roberto Ribeiro. Prefeito, o mato está tomando conta do VLT. Quando o senhor irá mandar limpar? Acho que é mais uma situação, né? Mais uma situação a respeito disso. O Marcos queria saber aqui a respeito dessa zeladoria em relação ao mato no VLT. Excelente, porque o VLT é responsabilidade, né, da BR Mobilidade, Sim, MTU, ia comentar isso também. E a própria limpeza dele é responsabilidade deles. Agora, o Marcos deve ter visto, não sei se viu nas minhas redes sociais, eu faço coro a ele, tanto que inclusive protocolei um ofício e encaminhei, né, para a MTU para que tomem as devidas providências. Eu vi que já começaram ali a fazer a poda, no entanto, fizeram a poda, mas não retiraram, ou seja, se a gente tivesse um vendaval, tudo isso que estava previsto aí, a gente ia ter aí sim a responsabilidade da prefeitura de entupir os nossos espaços. Então,
Não sei como era feita essa relação em governos anteriores, mas eu já iniciei o meu mandato, já protocolando ofício com eles, já para deixar muito claro que o governo mudou, a postura mudou e a gente quer ver. No que é nossa responsabilidade, a gente está correndo atrás para organizar, mas no que é a responsabilidade dos outros, a gente também tem que cobrar. Claro, não, tá certíssimo. Mas você tem uma pergunta? Não sei se a Cris tem antes. Ou... Tem, eu estava até escrevendo aqui. A Luciana, lá do centro de São Vicente, ela faz a seguinte pergunta. O que o senhor acha da implantação da escola cívica na área continental e se é certo que vai acontecer? Bom, isso foi uma adesão já feita no governo anterior. A gente recebe muitos pedidos de pessoas de todos os cantos da cidade que têm interesse em estar nessa escola. É um programa aí que o governo federal decidiu levar à frente. A cidade vai receber, já tem a escola definida, faltam alguns trâmites aí a serem cumpridos, mas da nossa parte existe algo já aprovado e que a gente vai levar em frente. Parece que existem pessoas que são contrárias, existem pessoas que são a favor, isso é algo que sempre gera uma polarização, mas da minha parte, se existe a oportunidade de a gente conseguir receber investimentos para cuidar melhor da escola, para receber mais estrutura para a escola, eu entendo que a gente tem que fazer. Então, é mais ou menos por essa linha que a gente vai. Tem mais uma pergunta aqui, são pessoas lá da área continental, querendo saber em relação à Ponte dos Barreiros, que é tão polêmica, né? Uma hora tá boa, outra hora não tá. Teve, inclusive, uma decisão judicial aí que impediu, né, a empresa de fazer na licitação e tal, dessa segunda fase da Ponte dos Barreiros, até complementando a pergunta da Cris. Isso. Bom, a questão da Ponte dos Barreiros, que é uma das questões prioritárias da cidade, isso é indiscutível. Existe um processo de licitação que foi iniciado do ano passado e segue ocorrendo, né? A licitação é aquele processo burocrático da contratação, justamente para ver, tá certo? Segue, tá errado? Para, refaz, revê, ajusta. Isso é um processo dentro da administração pública, muito natural. Existiu aí, de fato, essa suspensão, são os prazos específicos de recurso, de ajustes, mas nada que nos tire do foco nesse momento. A ponte é prioritária, teve aí uma questão na licitação, na abertura ali de envelopes, vai para lá, vai para cá, mas não é nada que faça com que a gente fique preocupado. Eram 6 ou 7 empresas e quase todas estavam... não cumpriam, né? Os acordos. Aí, no dia que foi abrir o envelope da empresa que estava ok, uma das que estavam eliminadas Exatamente. Foi questionar, né? Uma questão técnica que acabou desabilitando as empresas e uma das empresas se sentiu no direito de questionar, está no direito de questionar, e isso faz parte do processo de licitação. Se alguém se sente no direito de, não, eu quero estar habilitada também, tenho prazo, questiono, etc e tal, então tudo isso é muito normal do processo de licitação e que vença, né? Quem conseguir cumprir os requisitos e tudo isso é parte do processo. A gente pegou um processo de licitação em andamento, está dando sequência nesse processo de licitação e é uma disputa entre empresas para ver quem vence. Então, tem todos os termos, os ritmos legais. Tem mais pergunta aqui, perguntando como que o senhor vai fazer a questão da transparência que o senhor defendeu tanto na sua campanha. A questão da transparência, a gente quer cada vez mais, na verdade, não é nem como vamos fazer, a gente já está fazendo, né? Eu nunca vi a prefeitura se comunicar tanto como tem se comunicado agora, e acho que parte do processo de dar transparência é você facilitar as informações, né? Então, você veja, por exemplo, aprovamos as leis na Câmara. A gente já fez ali toda uma imagem de mais fácil entendimento, para que as pessoas pudessem entender o que foi aquela lei aprovada. Decretos que a gente publica, explicando corte de aluguel, explicando suspensão de pagamentos. A gente vai lá e prepara um conteúdo de forma simples, acessível, e para quem quiser informação na fonte, o link específico para a pessoa acessar. Então, é um desafio do dia a dia. Transparência não é algo que você estala os dedos e depois ali já está pronto. É algo que no dia a dia você vai melhorando. Eu quero melhorar o site da cidade, eu quero melhorar esse portal da cidade, mas não é estralar os dedos e aí do nada pronto, agora melhorou. Você tem que fazer todo um trabalho. Existe uma empresa contratada para gerenciar o site, existe todo um trabalho que envolve uma série de requisitos, mas a gente já começou com o que a gente tem em mãos a fazer um trabalho de transparência maior, vide a própria comunicação da prefeitura, que está mais acessível. E lembrando, né, desculpa, são 40 dias ainda, calma, né, gente? Vamos ter um pouquinho de paciência também, não dá pra gente mudar uma cidade
Em 40 dias. 40 dias corridos, né? Se você for contar em dias úteis, que é de fato onde a gente tem a máquina funcionando, apesar de eu estar indo trabalhar sábado e domingo, quando está disponível, até feriado, mas a máquina ela funciona nos dias úteis. Prefeito, eu lembro que, acho que nos primeiros dias da sua administração, o senhor esteve naquele canal ali, que na capital Luiz Ornô, que ali tem uma série de enchentes ali no caminho para o Jockey Club, naquele caminho todo, que ali é uma obra, aliás, que começa, para e não termina nunca, aliás, é um dos pontos mais críticos ligados à enchente em São Vicente. Como é que tá o ritmo daquela obra? Ela vai voltar? Tem algum prazo para isso? Enfim, porque, como eu falei, é uma obra que já começou em algumas ocasiões, em outras gestões, ela parece que começa, mas nunca termina. Uhum. Esse é o nosso sentimento também, de ver muitas vezes o recurso da cidade sendo usado em obras que começam e não terminam. E o sentimento do vicentino é justamente essa angústia de achar que as coisas não vão dar certo ou não vão acontecer, porque outras vezes já viram começar e não deu. O que a gente está fazendo nesse cenário de organização de obras e de manutenção e de zeladoria da cidade? Dando racionalidade. Eu sempre vi muito e sempre questionei muito como muitas vezes a politicagem acabava tomando conta dessa coisa de para onde vai a máquina, para onde vai o trabalho da zeladoria, vai para o bairro de um, vai para o bairro de outro, e por que não vai para os outros? O que a gente está fazendo? Racionalizando. Né? Essa questão que a gente começou no dia 2, inclusive, a limpeza, a manutenção e ali em alguns casos obras na cidade, por exemplo, a gente está checando de perto para fazer as medições, para fazer as análises, deixamos claro para as empresas que a gente quer o serviço prestado, que a gente quer o serviço prestado da forma contratada, e isso a gente já começa aí a apurar. Existem processos de pagamento, por exemplo, de parcelas em vigência, que a gente está deixando muito claro que vai ali um fiscal para verificar se foi feito serviço ou não. Então, esse é um dos casos. Agora, dia 2 a gente começou algumas limpezas e manutenções, conseguimos trazer uns maquinários e conseguimos já dar início a alguns espaços ali que já estavam aterrados, por exemplo, e a gente conseguiu, até mesmo com a ajuda da comunidade, desfazer alguns locais que já estavam aterrados no canal e que isso atrapalha o fluxo das águas. Então, o que a gente tem? Tem um time bom. Hoje a gente tem um especialista em drenagem urbana na pasta, né, de obras públicas. É uma pessoa de referência para racionalizar o serviço. A gente começou um mutirão na Náutica 3 de melhoria do bairro. Zeladoria, limpeza. Qual que é o objetivo desse mutirão que a gente quer que passe por todos os bairros? A gente quer racionalizar, a gente quer entender quantos homens precisa, quais máquinas, quanto tempo leva, e a partir disso conseguir dimensionar de fato o que a cidade precisa para ficar boa para todos nós. Perfeito. O comércio de São Vicente, ele é notadamente uma força do município, né? Ele tem atuado dentro das restrições aí que o Plano São Paulo impôs, aquela coisa de fase vermelha, fase amarela, mas tentando ali sobreviver, assim. Mas existe a possibilidade de... Como é que a prefeitura lida com a possibilidade de novos investimentos? Assim, que tipo de atitudes ou movimentos que a prefeitura pretende fazer para atrair novos investimentos? Eu digo até em questão de tributação, questão de ISS e tal. Como é que a prefeitura pensa nesse momento? Até porque precisa também para poder aumentar a arrecadação, para poder fazer a máquina girar a contento, né? Perfeito. Esse é o nosso sentimento. Assim, a gente precisa começar a aumentar a nossa receita, e para aumentar a receita, a gente precisa oferecer uma cidade mais organizada, mais segura, limpa, sabe? Que seja boa de se viver. Eu acho que isso. Segurança jurídica, né? Que não vai mudar de um prefeito para o outro, vai mudar a postura, enfim. Exato. E assim, isso passa por um cuidar bem do que a gente tem na nossa cidade. Para além disso, a gente tem a necessidade de criar esses instrumentos que você falou, tanto financeiros, quanto do aspecto de olhar para o nosso solo, né? Que locais que a gente pode desenvolver uma atividade empresarial, etc. e tal, da cidade, por exemplo. Fala-se muito do desenvolvimento da área continental. Sim. E eu também acredito que a área continental tem tudo para se desenvolver. Mas para isso a gente precisa trabalhar cada vez mais a regularização fundiária de lá. A gente precisa fazer com que aquele solo de alguns locais que ainda estão irregulares possam ter valor. Quando você começa a dar valor para o solo, você começa a ter a possibilidade de expandir negócios ali. É possível também começar a trabalhar a cidade de uma forma profissional. Converso muito isso com o nosso secretário da Fazenda, a questão de ter uma central de inteligência. Você entender a sua cidade em números, porque é a partir daí
que o investidor começa a se interessar. Leva uma empresa para cá ou não? Tem o público consumidor ou não? Que tipo de negócio que eu posso colocar? Sabe, é uma empresa de calçado, é uma empresa têxtil, o que vai dar certo ou não? E isso a gente consegue fazer conforme a gente começa a pegar as informações da cidade, seja que a própria cidade produz, seja que outros entes produzem sobre a cidade, para criar um plano de desenvolvimento, um plano de negócios e envolver a cidade. Do solo, alguma coisa atualizada e de acordo com essa característica da cidade, com a característica do... Perfeito. Que vem por aí, né? Avaliar a questão de redução de ISS, avaliar a questão de redução de impostos que possam atrair mais as pessoas a investirem na cidade também. Perfeitamente. Falando da área continental, tem um comentário aqui, só vou aproveitar o gancho. O Marcos Taguchi, só vejo o senhor falar da área continental, mas há algum projeto para Vila Margarida e em torno da área insular? Veja, na verdade eu falo de todas as áreas, é que muitas vezes as pessoas me perguntam mais sobre a área continental justamente por entender que lá existe ainda espaço, né, de chão, literalmente terreno, para você desenvolver a cidade, uma vez que a área insular já está muito adensada, né? Já tem muita gente, muitas casas, muitas pessoas morando, então a área continental acaba sendo uma espécie de oportunidade que a gente vê. Mas na Vila Margarida, nos bairros da cidade, a gente precisa levar, primeiro, um trabalho adequado, que a gente já comentou, de manutenção, de zeladoria, de cuidados com o bairro. A gente sabe que tem... Segurança também, né, prefeito? Porque ali é... Sem dúvida, né? Todo esse cuidado do bairro, para as pessoas se sentirem bem, vivendo melhor. É claro, gente, todo mundo quer que a cidade melhore em tudo aqui, agora, já e ao mesmo tempo. E essas expectativas são impossíveis de suprir. O que a gente pode suprir é o dia de cada vez, onde a gente vai criando políticas para melhorar. Por exemplo, falar em segurança. Nosso efetivo da guarda é baixíssimo. A gente precisa ter mais GCMs, mais guardas municipais para fazer um trabalho mais fortalecido em conjunto com a PM, com todas as outras instituições. Para além disso, a gente não tem um sistema de monitoramento adequado na cidade. É precário para dizer que tem alguma coisa, porque não tem, para ser bem sincero. A gente precisa investir em inteligência. Senão a gente não avança. Então, tem todo um cenário de organização, que é o que eu digo, assim, hoje a cidade está num cenário de muita desorganização. A gente tem um plano, a gente tem um caminho, só que é um dia de cada vez, né? É claro que a Vila Margarida, um dos bairros mais tradicionais da cidade, um bairro importantíssimo da cidade, vai ter a nossa atenção. A gente quer aproximar a saúde de lá, quer levar a questão da segurança, melhoria, zeladoria, projetos sociais que são fundamentais para que as nossas crianças tenham mais oportunidade de alcançar objetivos na vida. Agora, tudo isso vai num dia depois do outro. Prefeito, o próprio Marcos Taguchi, que fez essa pergunta que a Cris leu agora, ele faz uma outra pergunta que é a seguinte: há algum projeto para o entorno dos viadutos da Imigrantes? Porque, segundo o Marcos, virou um reduto de moradores de rua e usuários de drogas que fazem a maior sujeira e cometem furtos. O que será feito? E o próprio Marcos, até ele emenda com uma outra sugestão, se eu quiser comentar na sequência, ele faz uma sugestão. Ele sugere concentrar os tantos ambulantes que atrapalham as calçadas aí do centro lá na Praça 22 de Janeiro. Para quem não sabe, a Praça 22 de Janeiro, a Praça da Biquinho. Assim movimentaria o comércio no local que está quase morto. Mas se eu quiser começar pelo viaduto, depois pelo comércio. Tá. Bom, tudo que envolve a questão de viadutos é uma relação que não é só a prefeitura, né? Você acaba tendo um contato direto com Ecovias, etc. e tal, e justamente por isso, às vezes, a gente acaba tendo essa dificuldade. Mas eu entendo que a gente precisa, sim, cuidar melhor desses espaços, até porque, Marcos, é a entrada da nossa cidade, sabe? É o nosso início do cartão de visitas. A gente fala, pô, uma cidade tão bela, tem uma Bahia linda, tem uma história linda, tem cachoeira, tem tanta coisa, mas, infelizmente, não tem um bom sentimento quando você entra, porque você vê ali um cenário de abandono. Eu tenho interesse em melhorar, eu tenho interesse em fazer as entradas da cidade serem mais seguras, mais belas, mais visíveis para quem chega, para saberem que estão entrando na primeira vila do país. Mas isso é algo que é um plano que a gente vai ter que ir desenvolvendo ao longo dos 4 anos, né? De imediato, é o cenário que a gente tem. Cada vez mais a gente vê pessoas em situação de rua até sendo, num termo muito ruim, mas sendo jogadas para dentro da cidade, né? Eu recebi uma denúncia de 5 horas da manhã outro dia aí, jogando pessoas, né? Numa praça. Que vem, não sabe de onde. Uma Kombi, exatamente. E isso é algo que está no nosso radar pegar. Sim. Mas até a gente conseguir criar aí essa engenharia para pegar, começando agora o mandato,
É um desafio, mas a gente vai chegar lá e vai começar a pegar esse pessoal que está achando que a nossa cidade pode ser tratada dessa forma. E essas pessoas que estão em situação de rua precisam ser encaminhadas para casas de passagem, para serem recuperadas, um trabalho aí junto com as igrejas que fazem o seu trabalho, movimentos sociais que fazem o seu trabalho, para que a gente possa cuidar e recuperar esse cidadão. Em alguns casos, encaminhá-los de volta para o local onde eles vieram. Alguns querem ir embora e não têm as condições, não tem até mesmo um encaminhamento, enfim. Cabe a gente fazer nosso trabalho, a gente está disposto a fazer. E a questão dos ambulantes? A questão dos ambulantes, eu acho que a ideia dele se conecta um pouco com algo que a gente tem dito. Existe uma história da cidade a ser contada que ainda não está sendo contada. São Vicente tem uma série de equipamentos históricos e culturais. Do Porto das Naus, a Ponte Pêncio, o Deck do Pescador, a Casa Martim Afonso, ali tem um conjunto de praças, circuito, tem a Igreja Matriz. É um circuito. Esse é o olhar. Você falou perfeitamente. O problema é que hoje não existe esse circuito. Então, se a gente conseguir desenhar, e a gente já está começando a conseguir trazer recursos para a cidade nessa linha do turismo, se a gente conseguir desenhar um circuito ali entre Porto das Naus e Igreja Matriz, a gente cria um espaço onde pessoas vão caminhar, vão trafegar, vão correr por aquele circuito, conhecendo a história da cidade. E quando a gente faz pessoas ali passando, a gente começa a ver um comércio se desenvolvendo e aí acaba se conectando com a ideia do Marcos. Não adianta a gente achar que consegue jogar todo mundo de uma vez para lá, porque primeiro você tem que criar... É o diálogo entre a oferta e a demanda. Se você não colocar as pessoas para passarem por aquele espaço, e a gente tem um atrativo gigante para passar por aquele espaço, não adianta colocar o comerciante ali, que ele não vai querer ficar. E aí ele vai querer voltar para um local de origem. Agora, se você desenvolver um eixo turístico ali, aí pode ter certeza que a gente empurra o nosso centro um pouco mais para a área da Biquinha e ainda leva junto parte do nosso comércio, fazendo a cidade crescer. Esse é um dos caminhos. Vamos ler alguns recadinhos? Tem um recado do Fernando ali, logo no comecinho, que ele sumiu do meu aqui. Fernando Passos. Parabéns, prefeito. Estamos apostando em você. Aliás, tem um aqui do Carlos Eduardo, lá da Célula Mater. Mandar um abraço para ele. Ele que esteve com a gente semana passada. Na próxima semana, na quinta que vem, ele vai estar aqui com a gente. E, aliás, eu quero agradecer, porque ele falou na entrevista que era para fazer o exame de sorologia. Eu estive lá e eu vou estar comentando isso no programa de amanhã. Ele manda assim: abraço aos amigos, parabéns pela dedicação e comprometimento do prefeito. Estive com ele e me surpreendi muito. Valeu, amigos. É o Carlos Eduardo, lá da Célula Mater. O Eduardo Clima. Bom dia, prefeito. Bom dia, bancada. A ideia da regularização dos imóveis é essencial. Sugiro que se pense sobre o IPTU social, tratar os contribuintes humildes com diferenciação, incentivando a inclusão, pera um pouquinho que sumiu aqui, inclusive a adimplência. Sugiro também regulamentar o convênio da OAB São Vicente para a cobrança da dívida ativa, conforme a lei orgânica do município. Abraços a todos e boa semana. Falando dos imóveis, também tem algumas perguntas aqui, agora eu só me perdi no nome, querendo saber se as secretarias vão para o centro de convenções e se vai ser tratado, vão terminar os contratos com... um empresário lá, não vou citar nome porque aí a gente vai estar falando, né? Mas se vai cessar os contratos com esse empresário e se as secretarias vão para o centro de convenções. Bom, com relação às secretarias irem para o centro de convenções, eu não sei, confesso que não sei de quem foi essa ideia, mas entendo que o centro de convenções está longe de ser... É um centro de convenções, né? Deveria ser um centro de convenções. Está longe de ser um espaço, até pela característica do construído ali, né? A característica do construído é um galpão, é um centro de convenções, é um pavilhão. Então, assim, não me parece adequado. A gente vai falar sobre isso, vou lá visitar o local, mostrar para as pessoas as reais condições que deixaram aquele local, porque tenta se criar no imaginário das pessoas que tinha uma cidade organizada. Só que parece o Kinder Ovo, sabe? Você vê por fora tá legal e por dentro tem um presente que muitas vezes não é um presente legal que deixaram. Então, a casca pode até estar legal, mas quando você entra e vê o que deixaram, tá tudo carcomido. Então, esse é o cenário da cidade hoje. Eu não tenho por que ficar escondendo, isso aqui não é uma lamentação, mas é uma realidade. A gente não tem por que ficar escondendo, eu não tenho um rabo preso com ninguém, não tenho que ficar escondendo nada. Agora, desse cenário posto, a gente vai começar a trabalhar. A questão de aluguéis,
é algo que a gente já colocou, inclusive tem decreto sobre isso, tem uma comissão específica para analisar os aluguéis da cidade, analisar cada contrato. Pasmem, gente, a gente está devendo aluguéis, às vezes, de abril, de maio, de junho, para uma série de pessoas que alugam. São 90 imóveis alugados na cidade. Então, assim, o que a gente está devendo de aluguel não é brincadeira também. Então deixaram, eles fazem uma série de locações e depois não conseguem pagar. Tem muita gente que fornece, por exemplo, um CRAS de atendimento da assistência social e está sem receber aluguel há meses, ao passo que outros recebem. Então essa comissão vai buscar analisar friamente onde é possível cortar, quais imóveis a gente realmente precisa e quais a gente não precisa. Né? Esse é um ponto. Assim. A gente já começou, só para vocês entenderem, tem espaços locados, mas que muitas vezes eram muito mal utilizados e faziam você locar 2, 3 para conseguir dar conta. A Secretaria de Turismo começou o ano sem local. Estava interditado, o local que ela estava, eles estavam desabrigados. Com uma organização do espaço, a gente conseguiu encaixar uma secretaria, outra secretaria e a Secretaria do Turismo. E aí eles começaram a ter espaço. Então, é um trabalho de gestão que muitas vezes não aparece, mas que está sendo feito de uma forma muito intensa. Né? A gente conseguir botar cada um no seu quadrado é um desafio que a gente está fazendo nesse dia a dia. O prefeito, semana passada teve uma intervenção da CET daqui de Santos, ali na divisa, ali no tapetão, ali na divisa com São Vicente, ali, que por conta do trânsito carregado, e acaba refletindo também em São Vicente. Isso é uma demonstração de que muita coisa tem em comum entre Santos e São Vicente, assim, de questão de soluções conjuntas, assim. Como é que tá as conversas com o prefeito Rogério Santos, enfim, sobre vários aspectos aí, vários problemas comuns aí às duas cidades? Legal. Eu tenho uma visão metropolitana. Eu entendo que você foi perfeito na sua fala e muito do que a gente faz aqui em São Vicente reflete lá e vice-versa. Às vezes morador de São Vicente, trabalha em Santos, tem parente em Guarujá, quer pegar uma praia em Praia Grande. É a família metropolitana, né? É metropolitano. E a gente tem que agir como tal. Os prefeitos têm que conversar mais. Eu tenho buscado fazer conversas com os prefeitos aqui da região, sempre em algum ponto, algum questionamento. Alguns que já foram aí reeleitos, existe sempre alguma casca de banana que eles já pisaram e a gente pode aprender para não pisar. Então, tem uma série de conversas que têm sido feitas assim. Eu tenho um diálogo muito bom com o Rogério que do ano passado, antes de a gente tomar posse, a gente já se encontrou, já bateu um papo, e aí depois da posse também ele já foi visitar meu gabinete. Esse mês eu devo visitar o gabinete dele, esse mês já inclusive com a ideia de ir levando alguns secretários para que a gente não fique só na conversa. Vocês vêm da mesma origem, né? A questão da gestão, etc. Também, né? Vocês têm algo em comum nesse aspecto. Exato. Também. E a ideia agora é que a gente coloque os secretários para se conversar. Então, o secretário da saúde de lá conversando com o daqui, da educação de lá com o daqui, para que a gente possa ter cada vez mais uma integração de boas práticas, de experiências que cada cidade tem, porque, de fato, é um caminho mais que necessário essa integração para resolver uma série de problemas da cidade. Do transporte, a questões ambientais, a questões da drenagem. Estamos na mesma ilha, a ilha de São Vicente. Prefeito, tem uma pergunta aqui da Meire, deixa eu achar aqui, que eu perdi. Achei. Bom dia, prefeito Caio Amado. Gostaria de saber se você irá conseguir cuidar desses cidadãos, se as pessoas que estão na Secretaria de Assistência Social não têm o pingo de experiência, segundo a Meire, e capacidade, e sendo que lá é uma das secretarias infestadas por cargos da antiga gestão. Não sei essas informações, se procede essas informações. Ela faz uma pergunta ao senhor a respeito disso. A gente está trabalhando com pessoas ali que... O nosso secretário de Assistência Social, que é o Nando, é uma pessoa formada em serviço social, que tem experiência na área, tem experiência até em outros órgãos sobre isso, e uma pessoa muito humanista, né, que tem feito um trabalho. O problema não é esse, o problema é uma série de contratos que foram firmados e foram também deixados de pagar, contratos errados, feitos de forma indevida, com instituições, enfim, cenários muito confusos assim na assistência social também, de mau uso dos recursos. E é nisso que a gente está focado. O Nando, com toda a Secretaria de Assistência Social, as assistentes que a gente tem lá, tem a responsabilidade também, junto com a gente, de ajudar a gente a gerenciar bem a cidade, né? Não acho que a gente tem que ficar entrando nesse tipo de polêmica, de situação. O que eu sei é que a gente formou um bom time, a gente tem um time muito bom de secretários que estão dedicados e com a missão de gerir bem as pastas.
Vão ter que cada um analisar os contratos que estão embaixo das suas pastas para a gente fazer os ajustes necessários e contratar direito para prestar um bom serviço. Até a respeito ainda o Marcelo Rodrigues Souza, ele faz uma outra pergunta aqui. O senhor vai pagar a dívida da Codesave? Muitos funcionários demitidos e não receberam nada até agora. Havia na outra gestão do Pedro Gouveia, havia uma mudança lá sobre a Codesave, haveria o serviço de coleta de lixo seria totalmente municipal. Como é que ficou essa situação da Codesave? Como está ficando essa situação? Olha, o que a gente tem profissionais da Codesave foram, né, absorvidos para a prefeitura, né? Os profissionais foram absorvidos ali pela prefeitura. Não sei se deu para absorver o quadro todo, né? Porque o quadro não, porque tinham muitos comissionados dentro da Codesave. Os comissionados você não absorve. Exato, né? Na verdade, só os seletistas aí exato, no quadro. É livre exoneração e provimento e exoneração, então você não absorve, a não ser que você entenda, enfim, que uma outra pessoa seja importante para a manutenção de algum serviço, mas no geral é isso, assim, foram absorvidos os profissionais que eram seletistas e não sei o que o Pedro fez ou deixou de fazer, o que prometeu ou deixou de prometer para as pessoas. O que eu sei é o cenário que a gente recebeu à cidade, onde existem uma ordem de pagamentos necessários, onde existem uma série de prioridades e a cidade que a gente recebeu sem dinheiro em caixa, pelo contrário. Na verdade, ainda utilizaram o IPTU, que era do exercício de 2021, e utilizaram o ano passado para pagar as contas que eles acharam que tinha que pagar no último dia do ano. Né? No dia 30, na verdade, foi no dia 30 de dezembro, que usaram, inclusive, o nosso IPTU de 2021. Adiantaram já as receitas, então. Adiantaram receitas e deixaram de pagar uma série de coisas, inclusive, que podem dar problema para o prefeito anterior. Perfeito. A Meire, ela continua falando, mas o senhor não respondeu sobre os cargos que falou na campanha que ia acabar. Eu não li a pergunta, tá, Meire? Por isso que ele não respondeu. Tem muita gente aqui e eu não consigo ler todas, então eu tô dando. A gente quer agradecer. Todos vocês vão estar concorrendo ao sorteio da pizza da Solo Viaggio, mas a gente está com o nosso tempo quase aí se aproximando para o final. Vamos falar um pouquinho da saúde, que as pessoas tinham aquela maneira de dizer, o CREI, vai pro CREI, é para ir para morrer. Não tem médico, não tem atendimento. Como é que está a situação da saúde hoje na cidade de São Vicente? A situação da saúde na cidade de São Vicente é talvez o nosso maior desafio e é algo onde a gente está focado para melhorar, né? Esse sábado à noite ainda eu tive reunido com a secretária de saúde porque tinha um caso muito emblemático de uma criancinha, um bebezinho de 8 meses que infelizmente veio a óbito. Ele estava aguardando a transferência e tinha que ir para o Dante Pazanese lá, que era o local onde ele poderia ser acolhido com UTI pediátrica e infelizmente não deu tempo. Esbarrou na burocracia, né, da questão do CROSS, né, da regulamentação. Exato, que é a regulamentação de todo esse serviço de oferta de vagas e a gente ali, nessa expectativa, falamos aí com Deus e o mundo para tentar fazer a transferência e, enfim, abalou bastante a gente, meus sentimentos, né, aos familiares. Cheguei a conversar diretamente com a mãe no sábado à noite, mas infelizmente não foi possível e eu acho que isso mostra um pouco também o retrato de como muitas vezes o problema da saúde ele não é um problema só do município, é um problema regional, é um problema estadual e o município aqui em São Vicente está longe de conseguir fazer sua parte. Eu vejo as angústias, né, e eu vivo essas angústias junto, porque era dia 31 de dezembro, por exemplo, a gente estava percorrendo os pronto atendimentos da cidade, fui em vários deles no dia 31 de dezembro, vendo ali profissionais da saúde que estavam virando o ano, iam fazer o seu plantão de 12 horas para virar o ano para trabalhar, mas não tinham nem recebido o salário do mês na virada do ano. Então eu fui, dei a cara a tapa, fui de peito aberto para conversar com eles e falar, a gente vai quitar o salário de vocês, muita força, os próprios servidores assim que não recebem adequadamente o seu salário, enfim, foi muito triste, mas ali a gente também já viu e já conhecia as estruturas. A gente precisa muito melhorar as estruturas desses espaços. Agora é impossível em um mês você conseguir fazer essas grandes mudanças que a saúde da cidade precisa. A saúde da cidade não ficou ruim em 1º de janeiro. A saúde da cidade é tema
de noticiário, eu tenho certeza que os senhores aqui já falaram sobre isso ao longo aí de muito tempo, falando sobre a saúde, falta isso, falta aquilo. Hoje, a gente está nesse cenário de apagar incêndio, mas a gente tem um plano correndo por fora para que a gente possa organizar a saúde da cidade. Pode ter certeza que a gente tem. Mas hoje o cenário é, de fato, apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, enquanto a gente consegue colocar o nosso modelo de gestão em prática. Porque em um mês, às vezes a gente tem que decidir. A gente começa a fazer algo que vai melhorar ou a gente apaga o incêndio. E o recurso é concorrente. Você investe em algo que vai melhorar e fazer dar certo, ou você apaga o incêndio de alguém que está sofrendo nos últimos 15 minutos. Então, assim, é um cenário difícil? Cenário difícil. É um cenário que a gente gostaria de ter recebido? Não. Mas foi o que a gente recebeu e a partir de agora é minha responsabilidade e a gente vai no dia a dia conseguindo impor melhorias. Graças a Deus, a gente tem recebido muita gente boa no nosso entorno. Doaram ventiladores para o CREI. Doaram 20 ventiladores. Isso foi muito bom. Ventilador mesmo, ventilador de canto, né? Não é respirador, é ventilador. Exato, exatamente. É importante dizer, porque até isso faltava. Faltou a partir de 1º de janeiro? Não, já faltava antes. A gente conseguiu doação de 20 ventiladores. Entende? Então, às vezes, é o apagar o incêndio, que é o que a gente está tentando fazer todo dia. E surge outro. É o próximo incêndio qual é, sabe? Agora, que existe um trabalho técnico, qualificado sendo feito, isso existe. Isso existe. E eu não vou largar esse trabalho. A gente vai conseguir mudar a saúde da cidade. Só que não é do dia para a noite. O senhor pensa em fazer alguma licitação para contratar uma OS para cuidar do hospital? Não, alguma coisa nos moldes como tem Praia Grande, como tem Cubatão, enfim, alguma coisa do gênero? A gente tem OS na cidade. O problema é que hoje é um serviço onde a gente divide nos mesmos espaços a OS e os servidores. E aí você não consegue cobrar adequadamente quem é quem, sabe? Então, nesse cenário onde bicho você de duas tem... cabeças. Exatamente. Então, o trabalho da saúde na cidade é uma questão de gestão, de organização. Só que isso leva tempo, tem prazo contratual, tem ajuste, tem isso, tem aquilo. Então, assim, hoje existe já essas contratações. E mais, hoje o orçamento da saúde na cidade é muito mais do que a gente pode pagar. Por mau dimensionamento, por mal gestão, por formas erradas de firmar contrato. Hoje a gente tem que pagar muito mais do que o que a gente recebe de saúde. Aliás, tem um comentário aqui, Merri Arabi, a gente não está conseguindo. Na verdade, eu que li errado, eu li Meire. Eu também. Tá? Nós lemos aqui, a gente pede desculpa, mas é muito nome, a letrinha do celular é pequena, tem hora que a gente acaba passando. Ele faz um comentário aqui, lembrando que na saúde as chefias da antiga gestão continuam lá e ainda perseguem seus amigos e servidores. Como é que o senhor consegue aceitar isso? E ele ainda fala uma outra de saúde também, né, sobre o Hospital da Linha Vermelha e do Rio Branco também. Isso. Você ia falar mais algum? Não, era isso. Na verdade, assim, as pessoas estão criticando, prefeito, a gestão que está lá, as chefias que estão hoje na saúde. O senhor acabou de falar que muitos contratos estão tendo que ser analisados, que são contratos antigos e que ainda está em andamento, que não pode acabar um contrato assim da noite para o dia. Então eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre a questão do Hospital da Linha Vermelha e do Rio Branco e sobre esses contratos que as pessoas estão, na verdade, cobrando a troca dessas chefias. Veja, acho que as pessoas, elas muitas vezes não entendem como funciona a administração pública, que você tem que trocar um pneu com o carro andando, porque se você parar tudo, você simplesmente tem uma descontinuidade que torna tudo muito pior. Como a gente teve uma transição muito difícil, a gente começou o ano precisando entender os serviços que estavam sendo feitos, aí sim fazer essa transição, primeiro mês de transição, para depois começar a colocar o nosso modelo de gestão. Então você entra, senta, cada secretário entra na sua pasta, vê o que está acontecendo e o que não está, e depois vai fazendo as alterações que ele julgar necessário. Tem que dar essa autonomia para o líder de cada pasta poder entender o que tem que fazer ou não. Agora, se simplesmente chega, tchau, tira tudo, começa outro, isso é de uma aberração do ponto de vista da administração, de quem talvez não tenha esse traquejo e não entenda muito bem como funciona o serviço. E tudo bem, ninguém é obrigado a saber. Mas quando você vai começar um serviço, você precisa ter alguma transição. Imagina eu chegar aqui e no meio da entrevista eu falar para vocês 3 saírem e entrar 3 novos. O que já me perguntaram?
Os 3 novos nem vão saber quais perguntas, eles vão repetir as perguntas. Então tem que ter uma tranquilidade, às vezes as pessoas elas se aceleram, e talvez esse seja o caso, é importante ter uma tranquilidade de saber que tem um serviço sendo feito, que hoje a gente ainda está administrando, inclusive as contas da gestão anterior, que se a gente não paga essas contas, tudo para, né, até que a gente consiga colocar o nosso modelo de gestão. E com relação aos PS feitos da linha vermelha e do Rio Branco, como é que a gente fala sobre isso? Construídos sem previsão orçamentária. Levantados e a partir do momento que foi entregue a chave, começam a receber os aluguéis, começam a receber pela construção e vai nos deixando num cenário de mais dívida. Para a gente conseguir pôr para funcionar os 2 PS, é da ordem de mais de 3 milhões de reais por mês. Eu acabei de falar para os senhores que a gente já tem uma defasagem, uma despesa impossível de se pagar com essa receita, onde a gente tem que começar a correr atrás de receitas de todas as formas possíveis. Então, hoje a gente tem 2 PS que se construiu num modelo onde não é mérito nenhum para quem mandou construir, pelo contrário, só deixou a dívida que a gente vai ter que pagar por 20 anos, sem previsão para se pagar isso e sem previsão para se pôr pessoal para trabalhar. Então, esse foi o cenário deixado. Muitas vezes o político que está lá, acho que ele quer levantar um prédio para dizer para as pessoas que levantou um prédio e não pensa no que ele está fazendo. Se tivesse pego esse recurso e investido no CREI, talvez o CREI tivesse bom, mas optaram por fazer algo que, infelizmente, agora a gente precisa encontrar um meio de gerenciar, de equilibrar receita e despesa, que hoje, infelizmente, ainda precisa ter mais um tempo para a gente conseguir encontrar um caminho para esses 2 PS, porque está ali só a conta. Todo mês chega a conta para você pagar, mas o dinheiro para você abrir não existe no caixa. Lembra o cenário que eu falei, os trabalhadores da saúde viraram o ano sem receber, trabalhando. Esse foi o cenário deixado. Prefeito, o senhor acha que as pessoas estão muito aqui mandando mensagem, mas o senhor falou na sua campanha que ia fazer, mas eu volto a bater na tecla aqui de que nós estamos com 40 dias de gestão e que não dá para colocar tudo em prática nesses 40 dias. Prefeito, quanto tempo o senhor acha que o senhor vai começar a colocar em prática as suas promessas de campanha? Até para que as pessoas entendam que Exato. Tem que rever os contratos. Não perguntou, mas o senhor falou que ia acabar os contratos. Sim, está revendo, acaba da noite para o dia, ele já explicou. Quanto tempo o senhor acha que vai levar? Às vezes a gente recebe, inclusive, oposição de muitas pessoas que queriam um cargo no governo e não foi possível contemplar. Isso sempre tem. E aí essas pessoas elas ficam numa trincheira de oposição querendo tacar pedra. Eu costumo dizer que homens grandes constroem, homens pequenos destroem. Né? Acho que esse que é o sentimento que a gente tem que trazer. Eu estou muito leve com esse trabalho que a gente está fazendo, porque eu sei que a gente tem um plano no que a gente está construindo. Eu sei que a gente está fazendo algo desafiador, mas é um plano, existe um plano. O problema é que o cenário que a gente recebe a cidade é um cenário de apagar incêndios para que a cidade não pare. Infelizmente está desse jeito? É verdade, gente. Está de um jeito caótico. Mas é como eu disse para vocês, hoje a gente ainda está tendo que pagar essas contas do que foi deixado e leva um tempo até. Veja os casos que eu citei aqui. Pagamos 2 semanas atrás uma fatura de junho de 2020. E não foi uma fatura qualquer, foi uma fatura grande, de valores grandes. Então, assim, é um cenário onde foi deixado muita dívida. Eu estou falando na saúde. Sabe quanto ficou da saúde do ano passado para esse? 48 milhões de reais, que foi deixado de pagar. Isso é muito dinheiro, entendeu? É muito área dinheiro. só, né? Fora as outras. Né? Só de uma área. Se somar todas elas, dá 200 milhões, que é 1/5 do orçamento da cidade. Então, o cenário não é simples. O cenário não é fácil. Agora, dia após dia, a gente batalha e muito para conseguir fazer essa cidade ficar de pé. Leva tempo, levam meses. Não é uma coisa de um dia, de um mês, de uma semana, de um mês. Levam meses. E é assim que a gente vai encarar, com muita transparência, que é o que a gente está fazendo. A gente faz lives para prestar contas, fiz live para prestar contas de um mês de governo, estamos divulgando em imagens todas as questões do governo. Agora, é um cenário onde que bom que existe gente se colocando na oposição. Acho que é sempre salutar essa fiscalização. Não tenho medo de oposição. Mas as pessoas têm que começar a saber se elas estão fazendo uma oposição pelo bem da cidade ou pelo bem de si própria. E aí acho que essa reflexão cabe a cada um. O senhor acha que esse ano de 2021, na verdade, vai ser para colocar a casa em ordem para poder dar andamento? Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. O desafio de São Vicente é o desafio de uma década. E foi isso que eu falei durante a campanha toda. Eu nunca escondi isso.
Nunca escondi isso. O desafio de São Vicente é o desafio de uma década. Eu sempre falei, a gente precisa planejar a cidade para os próximos 12 anos, entregar uma cidade linda, incrível, nos 500 anos da cidade, que é em 2032. Tem que ter uma visão de longo prazo, para que os nossos filhos e os nossos netos não passem pelas mesmas frustrações que hoje a gente passa. Esse foi um discurso que eu fiz, refiz, repeti e que venceu as eleições. O desafio de uma década, os próximos 12 anos. Começa no primeiro, no segundo, no terceiro. Gente, 700 milhões em dívida. Vamos pensar que a gente tem uma receita hoje que não está chegando em 1 bi. O governo anterior estimou que era 1,3 bi. Isso era a despesa deles, não a receita. A receita não chega em 1 bi. E a gente tem 700 milhões para pagar? Vamos pôr a mão na consciência, que além de pagar o que a gente tem que fazer esse matemático, ano... né? É matemático. Então, vou dar um exemplozinho aqui, fazer uma comparação, mas às vezes até no sentido figurado, para ver se as pessoas entendem. No sentido de que, se você compra um imóvel usado, seminovo, você não muda no dia seguinte, você tem que fazer uma reforma e os problemas começam a aparecer durante a reforma. Um vazamento ali, um problema de encanamento, enfim, não dá para a gente mudar uma cidade e não estou aqui para defender nem acusar, a gente está colocando em pauta os assuntos que estão vindo, mas o que a gente tem que ver é isso, que é muito pouco tempo. Não tem como você pegar uma casa e resolver todas as situações. Antes da gente, eu queria falar um pouquinho de turismo ainda. Não sei se os colegas têm, mas deixa eu ler alguns recadinhos. Fernando Passos, não pode exigir que se faça em 40 dias o que não se fez em 4 anos. Vamos ajudar ao invés de criticar. Marcelo Rodrigues também mandou mensagem. Marcos Taguchi, torço pelo seu sucesso, porque isso significa que São Vicente melhorou. Acredito no senhor e boa sorte. Obrigado. Tem um comentário do Marcos, que foi um dos primeiros a fazer pergunta aqui. Deixa eu achar ele de novo. Prefeito, lembro quando o senhor estudou com meu sobrinho Sebastião Ribeiro na Escola Federal de Cubatão. Hoje ele é escritor no Canadá e o senhor prefeito em São Vicente. É um orgulho enorme poder ver esses jovens promissores sendo um sucesso. Tenho certeza que serás um grande prefeito e colocará São Vicente na linda cidade de São Vicente nos trilhos. Boa sorte. Tem algumas perguntas? Eu tenho mais uma. Eu tenho uma, aproveitar rapidamente o programa caminhando para o final, que o prefeito fala de transporte público, né? Como é que está a relação com a Ultrantur, né? Semana passada teve uma conversa de que os motoristas poderiam entrar em greve, teve uma greve no final do ano. Como é que está a relação com a empresa que cuida do transporte público? Pois é, a gente está tentando mostrar para eles que não sei o que foi firmado na administração anterior, mas na nossa administração a gente precisa que o serviço seja bem prestado. É um desafio, mas a gente, nossa equipe está conversando com a equipe deles para mostrar que algo precisa ser feito, mostrar que eles precisam pôr a frota para funcionar lá, hoje numa frota muito menor do que está previsto no contrato. Então, existem uma série de ajustes tentando ser negociado para que a gente tenha mais ônibus e mais linhas circulando. Hoje, eu me somo a todos os vicentinos que é um cenário muito triste, muito difícil, não está fácil. Todos os dias eu vejo as pessoas questionando, sabe? A gente vê que realmente do jeito que está sendo conduzido não dá, mas hoje a gente já tem essas primeiras conversas para deixar claro para a empresa, já deixamos claro para a empresa que é um novo governo e o interesse deste governo é fazer o serviço funcionar. É fazer o serviço funcionar. Eu quero o ônibus, eu quero linhas de ônibus. É assim que a gente vai fazer essa cidade poder dar um mínimo de dignidade para hoje que o cidadão vicentino aí há meses sofre com um transporte que não está sendo servido a contento. Até em cima disso, prefeito, vi no Facebook da prefeitura, o senhor anunciou que a gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos continuam nas linhas municipais. O Ultrantur não demonstrou nenhuma queixa nesse sentido. Afinal, se acabasse com a gratuidade, é uma renda a mais, né? Não houve nenhuma polêmica nesse sentido com relação à empresa? Né? Bom, até esse momento eu não recebi nada sobre isso. Os esforços estão sendo destinados a que a empresa apresente um plano de recuperação do seu serviço. Porque hoje é unanimidade que o serviço é mal prestado já tem alguns meses, então a gente quer que a empresa apresente um plano para recuperar o serviço. Perfeito. Assim, só completando, prefeito, a gratuidade no caso dos idosos, né, de 60 a 64, que a prefeitura manteve, né? O governo do estado fez para as linhas intermunicipais, né? Eu perguntei a respeito da Ultrantur em razão da gratuidade, né? Se eles não se queixarem no momento da prefeitura não aderir a isso que o governo do
Estado fez. Até o momento eu não recebi nada formal sobre nenhuma queixa dessa. Perfeito. Aliás, tem um comentário aqui, o Eduardo Kliman. A manutenção da gratuidade aos idosos foi sensacional. Mário Mato, bom dia, prefeito. Eu torço pelo senhor, mas falar que não sei o que foi firmado com a gestão anterior, no caso do transporte, não é uma resposta adequada. Já deu tempo para se inteirar dessa questão. Não, eu sei o que for firmado com a cidade. E é o que a gente está cobrando no contrato. Agora, se a gestão anterior permitia que o transporte fosse servido de má qualidade ou não, aí eu já não sei. O que eu sei é, firmado com a cidade, sim. Agora, eu não sento do lado do prefeito anterior, eu não tenho que saber o que ele firmou, não. O que eu sei é, com relação à cidade, foi isso que foi assinado? É isso que a gente tem que cumprir. A gente precisa de um serviço melhor, isso sim. Esse é o ponto. Prefeito, nosso tempo está praticamente esgotando, não vai dar para ler todas as perguntas, mas eu vou fazer duas. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa, algum projeto para o turismo, já que São Vicente é a primeira, né, cidade do Brasil, a gente tem aquela linda encenação que conta esse ano, devido à pandemia, a gente não teve, mas que projeto que o senhor tem para atrair um pouco o turismo para São Vicente? Legal. A gente já começou um trabalho de busca de recursos, de sensibilizar, inclusive, o pessoal no governo federal sobre a primeira vila do Brasil, que precisa ser olhada com outros olhos. Conseguimos R$1 milhão da deputada federal Renata Abreu, via emenda, para que a gente possa iniciar um trabalho de recuperação ali daquele espaço do entorno do Porto das Naus. Porto das Naus tem ali uma oportunidade ímpar de a gente ganhar um território ali na cidade, deixá-lo bonito para receber turistas que possam vir para consumir aqui, não só consumir a história dessa cidade que é incrível, mas consumir no nosso centro comercial, consumir serviços, consumir uma série de coisas que vão deixar dinheiro na cidade. Então, as pessoas precisam entender também que investir em turismo é também investir na melhoria do próprio serviço público da cidade, que com mais dinheiro a gente consegue fazer mais. Então, é mais ou menos por aí, a gente já conseguiu esse R$1 milhão e muito em breve aí, se Deus quiser, a gente vai apresentar muito mais novidades nessa área do turismo, sempre pensando naquilo que a gente já falou, um circuito histórico, né, entre Porto das Naus e Igreja Matriz, que tem uma oportunidade ímpar de ser tirada do papel. As pessoas que estão em casa, que estão acompanhando, que querem fazer pergunta, que estão questionando, existe um canal de comunicação direta entre os munícipes com o senhor? A gente tem as nossas redes sociais, onde a gente posta, né, tudo que vai ocorrendo, todas as novidades que a gente vai fazendo do nosso mandato, para além da comunicação da própria prefeitura, onde a gente também faz ali toda a comunicação institucional, que está bem legal. A própria TV Primeira que é outro desses casos aí. Tinha um gasto absurdo e não existia. Se vocês acessassem aí a TV Primeira, vocês só voltar a existir a TV Primeira, né? A TV Primeira já voltou a existir, só que de um jeito barato, digital. Não precisa ter um canal de TV para a cidade. Não existe isso. Na cidade a gente vai ver os canais regionais aí que já existem. Enfim, não vou ficar fazendo propaganda dos canais aqui para exemplificar. Mas a TV Primeira agora existe no formato digital, como tem que ser, com menos custos. A cidade não tem como ficar pagando, por exemplo, 15 mil de aluguel mês, como estava sendo pago, para uma TV que não existe. Entendem? É esse tipo de corte que a gente já começa a trabalhar. Agora sim, a gente vai começar a dar um caminho para a cidade. A gente vai sair um pouquinho de São Vicente, nosso tempo esgotou. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram suas perguntas, dúvidas. Desculpa, não dá para ler tudo, e muita gente. Mas lembrando que vocês vão estar concorrendo sexta-feira ao sorteio de uma pizza da Solo Viagem. Mas tem uma notícia triste para os palmeirenses, é verdade aí? Pois é, uma notícia triste aí para os palmeirenses. Para quem acompanhou ontem a semifinal do Mundial de Clubes, né? O Palmeiras acabou perdendo para o Tigres do México, está fora da final do Mundial de Clubes. Hoje sai o adversário do Palmeiras e do Tigres, né? Na final, o Bayern enfrenta o Al-Ahly. A lógica indica o Bayern, né? Mas até tem muito palmeirense brincando que tá torcendo agora para um duelo entre Palmeiras e Bayern na decisão do terceiro lugar, né? Eu falo os palmeirenses, mas os outros também brincam com isso. Pois é, eu também não acredito nisso. E eu queria também aproveitar e agradecer a presença do prefeito, viu? Muito obrigado por vir ao programa, se colocar à disposição da gente para responder tantos questionamentos. São vários, né? São vários, como lembrou a Cris, são muitas perguntas, nem foi possível ler todas. E deixo um abraço para o senhor também, do Fábio Lázaro, da Giovana Albuquerque, que também são... O Fábio Lázaro, principalmente, temos contato mais com ele, por ser jornalista esportivo também, como sempre fomos. E eles deixam um grande abraço para o senhor, viu?
Eu que agradeço, como bom santista aí, fiquei muito chateado com essa final da Libertadores. Só que agora, a final do Mundial, não posso falar essas coisas porque a primeira-dama é palmeirense. Então. Mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado por essa mediação, pelas perguntas também. Obrigado a todo mundo que fez qualquer pergunta. A gente está à disposição, é um trabalho sério. E se Deus quiser, ao final desse mandato, a gente vai mostrar uma cidade melhor. A gente está nos 40 dias, vamos fazer um convite para quando chegar nos 100 dias, após 100 dias de gestão, o senhor vir aqui fazer um balanço desses 100 dias? Convite aceito. Não tá certo. Só marcar, então. Não tá certo. Obrigada a você que ficou com a gente aqui. Anderson, Ted, obrigada. Amanhã a gente está de volta. Gente. Quem é nosso convidado amanhã, Anderson? Tenente Coimbra. Amanhã, Deputado estadual Tenente Coimbra vai falar bastante também das várias atribuições dele na Alesp, incluindo a questão da escola cívico-militar, que também é um pleito dele aí para São Vicente. Tá certo. Obrigada, Marcelo Dias. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Amanhã a gente volta para mais um 3 em Pauta. Até lá. Abraço, gente. Tchau, pessoal.